paz de Jesus, o amor de Maria, a causa da nossa alegria. Estamos iniciando mais um vídeo tutorial aqui no nosso canal Dado Nabi, sou seu irmão, seu amigo. Estamos juntos na graça de Deus. Então nós vamos iniciar mais esse tutorial. Peço a você que esteja conhecendo o nosso canal, ajudando a divulgar também. Vamos fazer esse canal crescer com a graça de Deus. Nessa minha caminhada na Santa Igreja Católica Apostólica Romana, muitas coisas surpreendem, como o Santo Sudário, o Sudário de Turim, os corpos incorruptíveis dos santos, que nós ainda vamos gravar sobre esses assuntos também, a efusão, o batismo no Espírito Santo, graça extraordinária de Pentecostes. No entanto, o que comove mais o meu coração são os milagres eucarísticos e as suas variações. E é justamente por isso que eu resolvi pesquisar e gravar esse tutorial com o título de Os tipos de milagres eucarísticos, né, que nós vamos ver a seguir. Primeiro é a conversão de protestante, a inédia eucarística, a adoração por animais. Esse quarto tópico, a missa negra, não é um milagre eucarístico, mas é interessante que estudemos nesse assunto também. A transmaterialização da Eucaristia, curas, libertações milagrosas na presença do Santíssimo por meio da Eucaristia, e a levitação da Eucaristia, que foi um fato que aconteceu na França, que eu vou narrar para a gente também. Se houver outros que você conheça, que eu não tiver acesso, pode estar entrando em contato e a gente vai estar acrescentando no tutorial ou fazendo um outro. Mas é importante que nós tenhamos o conhecimento da graça do que realmente acontece por meio da Eucaristia. Então a própria palavra já nos fala, Jesus nos fala: quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, também aquele que de mim se alimenta viverá por mim. Então a palavra fala mesmo, é comer, é alimentar, é beber. E Paulo vai dizer: eu recebi do Senhor o que vos transmiti, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, depois de ter dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo, que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Todas as vezes que eu beberdes, fazei-o em memória de mim. Então a palavra é muito clara. E é justamente meditando nesse que nós encontramos também em João, que nós entramos na história, né, da conversão do ex-pastor protestante Diácono Francisco Almeida Araújo, que era pastor da Igreja Batista, e quando um dia verificou que para ser fiel às Escrituras não podia mais ensinar que o pão e o vinho consagrados na ceia do Senhor são apenas símbolos do corpo e do sangue de Cristo. Com efeito, Jesus disse claramente no Evangelho: isto é meu corpo, isto é meu sangue. Quando ele investigava isso, depois eu vou colocar aqui uns links do testemunho dele, e existem vários na internet que a gente pode estar observando. Ele diz que essa palavra que é o verbo ser, de existir, no grego ele tem duas raízes, dois significados. E que lá na passagem de João, que nós lemos anteriormente, ele vai citar. E ele diz que entrou em conflito mesmo interior e que não foi algo fácil, que ele fazia ali a leitura e saía, respirava, voltava de novo, até que ele chegou a esse ponto. E tendo percebido isso, preparou-se para pedir admissão à Igreja Católica, que o acolheu com amizade e com amor. Daí então ele passa 30 anos, mais ou menos, na Igreja Católica, né, pregando, ministrando, comungando. E aí, em 2010, com câncer, ele grava um vídeo voltando para o protestantismo, não negando o testemunho do doce, mas afirmando que mentiu em algumas coisas. Esse testemunho do doce é aquele testemunho que a gente chama de Nossa Senhora do Marrom Glacé, que nós podemos ver em outro momento também. À beira da morte, que ele morreu no dia 1º de 3 de 2012, o mesmo entrou em contato com o padre Fernando de Anápolis, padre Andréas, e com o bispo Dom João Wilke, pedindo para receber os sacramentos. Confessou-se, recebeu a unção dos enfermos e morreu em estado de graça.
A sua filha, Maria Almeida Melo, que na época do testemunho tinha aparentemente 8 anos de idade, que foi com ela que aconteceu o episódio do milagre lá do doce, a intervenção de Nossa Senhora na vida do diácono. Ela vai dizer: meu pai Francisco Almeida Araújo pediu perdão à Santa Madre Igreja Católica, chamando o bispo em confissão, onde ele recebe todos os sacramentos de arrependimento e pede aos filhos que excluísse do YouTube sua volta para o protestantismo. Quanto tudo que ele disse e registrou sobre a Igreja Católica e a Virgem Maria é verdade. E ela diz: eu sou testemunho do ocorrido. Então, mesmo uma pessoa polêmica, ele fez uma experiência eucarística. Existem outras também. E até digo que são os dois caminhos por onde os protestantes têm feito a experiência de voltar ou de estar na Igreja Católica, que é através da Eucaristia, né, e muitas vezes encontrando essa experiência dentro da palavra, e por experiências com Nossa Senhora também. A gente pode pesquisar, existem muitos desses testemunhos no YouTube. A inédia eucarística. Inédia, essa palavra ela quer dizer viver absolutamente sem comer, né? E Eucaristia, porque muitas pessoas, eu vou citar 2 exemplos, mas existem vários na igreja, né, que viviam só da comunhão eucarística. E exatamente isso. O que comia durante o dia inteiro era uma Eucaristia na Santa Missa. A mística alemã, nascida na Sexta-feira Santa, curada de cegueira, paralisia, apendicite, pneumonia, surdez e problemas digestivos através da intercessão de Santa Teresinha do Menino Jesus, de quem era devota, permaneceu nada menos que 36 anos sem água ou alimentação, vivendo apenas com a Santa Eucaristia. As investigações posteriores mostraram que seu estômago havia atrofiado. Houve muitas pesquisas científicas para detectar uma possível fraude. Entretanto, foi motivo de casos concretos de conversão, como o do Dr. Fritz. É interessante, ela também recebeu estigmas, ela teve muitas experiências, mas realmente viver 36 anos sem alimento. E nós temos também o testemunho de São Nicolau de Fria. Ele nasceu em Fria, na Suíça, em 1417, filho de camponeses ricos, destacou-se como soldado e por volta dos 30 anos de idade casou com Dorothea Dorothy, né, que muito o levou para Deus, tanto que juntos educaram seus 10 filhos para a busca da santidade. Continuou ainda sua carreira militar até os 37 anos de idade, chegando à patente de capitão, lutando com a espada numa mão e segurando na outra o rosário, né? Após servir como militar, tornou-se conselheiro e juiz no seu cantão. Em 1459, atuou como juiz por 9 anos e possivelmente por ter entrado no movimento religioso chamado Os Amigos de Deus, recusou a oportunidade de servir como governador na sua região. Entregou-se totalmente à vida de oração, penitência e jejum, sem deixar de participar das santas missas de domingo e de dias santos, além de ter assumido uma tábua como cama, por travesseiro uma pedra, e de primeiro frutos e ervas como alimento, isto até chegar a se alimentar somente da Eucaristia. Todo este processo estendeu-se progressivamente por 33 anos. Em 1487, no dia em que completava 70 anos, Nicolau morreu. É interessante, São Nicolau de Fria, que ele viveu absolutamente 19 anos se alimentando somente da Eucaristia. É realmente algo fantástico, né? Fantástico. E existem outros testemunhos também de algumas pessoas que viveram por um certo tempo. São Padre Pio de Pietrelcina também teve experiências de inédia muito grande durante muitos períodos, né, de jejuns profundos, né, e realmente isso é confirmado. E temos muitos outros casos que você pode estar pesquisando na internet. Um outro fato curioso é o que aconteceu com Santo Antônio. Um dia, Santo Antônio
encontrava-se em Rimini, na Itália, quando um herege chamado Bonvillon quis desafiá-lo publicamente, zombando das palavras do frade sobre a Santíssima Eucaristia, sobre a presença de Jesus na hóstia sagrada, né? Gritou alto e disse: eu acreditarei na sua Eucaristia, mas exijo uma prova. Vou deixar minha mula 3 dias sem comer, sem tomar o seu alimento preferido, o feno do campo. E vós, ó frade Antônio, depois de trazer diante dela o que dizeis ser alimento dos cristãos, a Eucaristia, a hóstia sagrada, da qual vós dizeis estar presente o Senhor Jesus, pois bem, se a minha mula se ajoelhar reverente diante do Senhor Jesus, que afirmas estar presente na hóstia, aí sim eu acreditarei. E digo mais, ó frade Antônio, se a mula se ajoelhar diante daquilo que vós chamais Santíssimo Sacramento, eu também me ajoelharei. A expectativa era grande, imagina só, né? Santo Antônio já era considerado santo ainda vivo, né? E ser desafiado dessa forma. E aí fica aquele silêncio quando ele faz isso, e de repente Santo Antônio então responde: aceito, o Bonvillon. Aceito seu desafio, se é para bem de sua alma, se é para o bem do povo de Deus aqui reunido, se é para a glória e honra de Deus, eu aceito. Na hora e no dia marcado, a praça estava toda tomada de uma imensa multidão. Frei Antônio, liturgicamente vestido, traz consigo um lindo ostensório e cujo centro brilhava a hóstia sagrada. Não demorou muito e Bonvillon chegou gritando, empurrando a mula. Chegando perto do altar, espalhou o feno cheiroso. Frei Antônio, recolhido, permanecia em oração. Quando Bonvillon soltou a mula, já todo sorridente, seus olhos não acreditavam no que estava vendo. A mula não se movia do lado de Frei Antônio. Em vão começou o herege a empurrá-la para o lado do feno, chicoteava a mula, mas tudo era inútil. Santo Antônio levanta-se, vai ao altar e começa a abençoar a multidão que piedosamente se ajoelha. Naquele mesmo instante, como se estivesse acompanhando o povo, cheio de fé, também a mula dobra, reverente as 2 patas dianteiras. Cheio de lágrimas, também ele dobrou seus joelhos e exclamou, comovido, cantando com a multidão. Isso foi o que aconteceu com o Bonvillon, né? E ele canta: bendito, louvado seja o Santíssimo Sacramento, e fez-se cristão católico apostólico romano. É muito interessante porque a gente vê um animal consegue reconhecer Jesus na Sagrada Comunhão. Eu digo, irmãos, que muitas vezes quando eu já perdi a Santa Missa ou estive em momentos de adoração sem a devida referência, eu me lembro desse testemunho e fico pensando: meu Deus, eu sou menos cristão, menos humano do que uma mula, porque o animal é muito instintivo. Pela natureza instintiva do animal, ele ia correndo para a comida porque ele estava sem comer e era o alimento que ele mais gostava. Mas pela graça do Criador, que existe também presente na criatura, ele reconhece Jesus na Eucaristia. Reflitamos, irmãos, reflitamos. Então nós vamos ficar por aqui nesse momento do tutorial. Peço a vocês aí que compartilhem, que passem adiante, que dê um legalzinho aí no nosso canal para a gente ir crescendo também, e que a gente possa ir se formando e formando outros também. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e amado. Amém.